Bom, gente, relembrando então. Se os elétrons vão para a minha direita, essa é a minha corrente real. Porém, a gente sempre utiliza a corrente convencional, que é o contrário disso. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar dos tipos de corrente elétrica. Tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica, existem dois tipos. Foi difícil. Ou ela é constante, certo? Contínua, ou ela é alternada. E é isso que a gente chama quando a gente está tratando de sinais AC e DC, tá bom? Um tipo de corrente contínuo, então eu vou desenhar aqui a contínua, é essa aqui, ó. Ela vale sempre 10 amperes no decorrer do tempo, certo? Essa aí é a corrente. Só que alguns aparelhos, eles só funcionam a corrente contínua, né? Porém, o que chega na nossa tomada não é esse tipo de corrente. Não é. Nunca é esse tipo de corrente. O que chega na nossa tomada é uma corrente que vem assim, ó. Eita, olha a matemática entrando. O que é isso aqui? É uma senoide. Ah, agora eu estou mostrando para vocês o tipo de corrente alternada. Legal, olha só. Tipo de corrente alternada. É uma senoide, ela varia com o tempo. Ora a corrente é positiva para um lado, ora a corrente é negativa para o outro lado, certo? Então, se a gente for analisar a nossa tomada, finge que isso aqui é uma tomada. E aí a gente tem o fio aqui, né, que está dentro da nossa parede. Ora a corrente é para cá, ora a corrente é para cá. Ora a corrente é para cá, ora a corrente é para lá. Isso forma-se um fenômeno repetitivo. E todo fenômeno repetitivo tem uma frequência. E a frequência que funciona na nossa Brasília aqui é de 60 Hz. Essa é a frequência de alternância da nossa corrente, da nossa tensão, né? O estudo é um pouco mais aprofundado do que esse, tá? Mas a nossa tensão, ela tem uma frequência de 60 Hz. Então a corrente, ela pode ser alternada desse jeito. Existe um outro tipo de corrente que ela pode ser alternada assim, ó. E ficou feio o desenho. Mas era isso aí que eu queria. Entendeu? Ora ela é aqui, e aí não tem essa suavidade. Ela cai com tudo para baixo, né? Aí vai com tudo para cima, aí vai com tudo para baixo, aí vai com tudo para cima. Então existem esses três tipos de correntes. Existem outros também, tá? Ela pode variar, por exemplo, a gente consegue pegar a corrente e tirar essa parte negativa e colocar tudo positivo, ó. Tum, 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 tum. Também existe isso. Só que isso a gente tem que ter uma base, um pouco de experiência. Quem quiser, quem pegar alguma matéria relacionada a isso na própria faculdade vai entender um pouco mais como é que funciona, tá bom? Então saiba essa grande diferença entre corrente contínua e corrente alternada. As nossas linhas de transmissão, por exemplo, qual que é o intuito de estudar elétrica? Entender como é que funciona o parâmetro das linhas de transmissão do nosso Brasil, por exemplo, né? Ah, a corrente é produzida lá na hidrelétrica, da hidrelétrica, ela é produzida como? A gente vai estudar exatamente isso, como é que a corrente é produzida na hidrelétrica. E aí na hidrelétrica traz toda a corrente para cá, em fios de alta tensão. Por que que são fios de alta tensão? A gente vai estudar isso. Chega aqui, tem que ter transformadores. Para que transformadores? A gente também vai estudar isso, tá bom? E aí chega pra gente 220 volts, 60 Hz, uma corrente alternada, né? E, bom, a gente vai entender um pouquinho como é que a gente fala disso. Porém, estudaremos apenas a corrente contínua, tá? É bem interessante a gente frisar isso. A gente vai falar apenas da corrente contínua. A gente não vai entrar no mérito da alternada. A não ser que seja um item ou outro que ele queira cobrar exatamente essa diferença, né? Bom, existem privilégios, vamos dizer assim, existem coisas boas para a corrente contínua e coisas boas para a corrente alternada. Em um geral, bem geral, normalmente, a alternada ela dissipa menos energia. Tá bom? A gente pode usar isso como argumento. A alternada dissipa menos energia. Bom, agora que estamos falando de corrente, a gente vai adentrar futuramente, na próxima aula, na teoria de circuitos. A gente vai entender circuitos elétricos. Mas para isso, antes, a gente tem que entender os efeitos das correntes. E são 5. Então aqui, os efeitos. Aqui tem 4 e já já eu mostro o quinto. Os efeitos da corrente elétrica.
Primeiro efeito é o efeito Joule, né? A corrente elétrica, ela faz o material esquentar. Esse é o efeito Joule. Já tentou tocar numa lâmpada acesa? Lá tá quentinho, né? Tá coisa quente. O ferro de passar, o que será que tem lá dentro? É um condutor que está passando corrente por dentro dele. A resistência dentro do seu chuveiro. A resistência nada mais é do que um condutor, um fio bem enroladinho, enroladinho, enroladinho. Você vai passar corrente dentro dele e ele vai dissipar energia. Então, o efeito Joule, eu já vou apresentar para vocês esse cara aqui, ó. Esse cara é o que a gente chama de resistor. É a resistência. O resistor, eles têm dois. Hoje a gente trabalha no laboratório com resistências de carbono, né? E resistências de fio mesmo. E o que é resistência de fio? É um fiozinho enroladinho, 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 enroladinho. É tanto fio enroladinho que ali vai ter uma resistência. Todo fio tem uma resistência, né? Que a gente vai falar da lei de Ohm. A gente vai tratar disso ainda. Todo fio tem uma resistência. Só que às vezes a nossa resistência R é tão grande comparado ao fio que eu estou usando que a gente despreza a resistência do fio. Tá? Mas a gente vai falar disso, vamos com calma. Para que serve a resistência? Vamos dizer assim, ó, para esquentar. Resistência vai servir para esquentar, transformar energia elétrica em energia térmica, né? Dissipar a energia do meu circuito. Resistência serve para isso, tá bom? Bom, onde é que a corrente elétrica também está dentro? No efeito químico, né? Aquele estudo de eletrólise, quando tem que passar corrente, né? Os íons se movimentam, aí aquele estudo todo, eu posso pôr o estudo de pilhas e eletrólise, tá bom? Aí é um pouco mais da química, por isso o efeito químico, né? Mas está dentro. O efeito luminoso. Bom, numa resistência, se você colocar uma tensão alta ali dentro, ela vai esquentar tanto, esquentar tanto, esquentar tanto que ela vai iluminar. Esse tipo de lâmpada hoje em dia, ele não é mais vendido no Brasil, tá bom? O efeito luminoso ele ainda ocorre, lógico, só que as lâmpadas, que são as lâmpadas incandescentes, né? O que é uma lâmpada incandescente? É isso aqui, ó. Aqui é o negocinho, né? Aqui é a lâmpada, e aí vem um fio, uma resistência, e aí o outro fio vai embora. Pronto, essa é a lâmpada incandescente. A corrente elétrica, ela entra por aqui, e como a corrente é só num sentido, ela sai por aqui, certo? E aí aqui vai ficar tão forte essa corrente vai ser tão alta para esse fio, né? E uma corrente tão intensa que eu vou dissipar calor, né? E luz. Então, as nossas lâmpadas funcionavam dessa maneira. Hoje em dia, se você chegasse perto dessa lâmpada, botar sua mãozinha pertinho dela, você sentia um calor louco, era muito grande o calor, né? Não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de lâmpada. Hoje em dia é uma outra tecnologia, o LED, as lâmpadas fluorescentes, né, as lâmpadas fosforescentes, mas antes era esse tipo de lâmpada que a gente usava. O efeito fisiológico, então falamos já do efeito Joule, químico, luminoso e fisiológico. O efeito fisiológico é o choque, é a capacidade da corrente tem de passar na gente, né? Por exemplo, aqui a gente pode usar o exemplo daquele equipamento usado na medicina, o desfibrilador, não sei falar, desfibrilador, né? Que quando a pessoa, por exemplo, tem um ataque cardíaco e o coração para de bater, eu vou com o desfibrilador, coloco na pessoa e dá um choque, né? Isso faz com que o coração tenda a bater novamente. Então, o efeito fisiológico ele existe, né? Antigamente, a gente utilizava, a gente não, pelo amor de Deus, mas o pessoal utilizava o efeito fisiológico para cadeiras de morte, né? Que era quando a pessoa era condenada à morte, você sentava numa cadeira e passava uma corrente por você. E essa corrente elétrica era tão grande que os seus músculos, eles ficavam totalmente endurecidos. E os músculos endurecidos travam o movimento. E pode ser que você feche, por exemplo, o seu maxilar. Pode ser que você force tanto seus ombros, force suas articulações. E isso faz com que você sinta muita dor. E no final você não aguenta e morre. Tá bom? Então foi utilizado o efeito fisiológico da corrente elétrica. Por último, podemos falar do efeito não menos importante, tá bom? Magnético. O efeito magnético ele é importantíssimo. É por causa dele que existe uma matéria na Universidade de Brasília, por exemplo, que se chama eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo 1 e 2 são separados.
E é lá a gente estuda a teoria toda do eletromagnetismo. E é o efeito da corrente que gera a corrente, o campo elétrico variando, gera um campo magnético variando, que gera um campo elétrico variando. E isso que eu estou falando agora é uma onda que é ocorrida pela variação do campo magnético e do elétrico, tá bom? Então existem esses 5 efeitos: o Joule, o químico, o efeito luminoso, o fisiológico e o magnético. Bom, para acabar então a teoria toda, para acabar tudo dessa primeira aula, a gente vai falar da primeira lei, primeira lei de Kirchhoff. Esse nome é um pouquinho esquisito de falar, tá bom? Kirchhoff. Kirchhoff. São com 2 H's e 2 F's, tá? A lei de Kirchhoff eu falo para vocês em menos de 30 segundos. Gente, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Se você analisar um nó, a quantidade de corrente, a gente está analisando o vetor corrente elétrica, que entra tem que ser igualzinha à quantidade de corrente que sai. Pronto. A quantidade de corrente que está entrando é equivalente ao número de correntes que estão saindo. Essa é a primeira lei de Kirchhoff, tá bom? A gente não perde corrente no circuito. O circuito sempre permanece com a mesma quantidade de corrente. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui por essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.